Olá, hoje o assunto: com que calça eu vou? Bom, aqui estou eu, Stephanie Liazzi, do @A Verdade do Vestir, em mais uma live dessa série, desse mês de setembro amarelo aqui da Feira da Moda Inverno. Então, nosso assunto hoje é sobre calças. Bom, as calças são peças essencialmente vindas do guarda-roupa masculino. Portanto, elas trazem essa força desse armário, desse guarda-roupa, e elas já vieram ali e trouxeram muita força para o nosso guarda-roupa. Muitas das nossas roupas vieram de lá e hoje já são naturalmente nossas também. E nós conseguimos ali, com diversos tipos de modelagens que existem hoje em dia, trazer, inclusive, mesclar essa feminilidade com essa força desse tipo de modelagem que é a calça. Bom, seja qual for o seu estilo, a calça é sempre bem-vinda, e com a facilidade que a gente tem hoje de existir inúmeros tecidos e inúmeras modelagens que esses tecidos podem ser aplicados a elas caem bem em qualquer que seja o estilo, seja um estilo mais sensual, um estilo mais tradicional, mais conservador, um estilo mais criativo, mais despojado, mais festivo, digamos assim. Então, todos eles, a calça chega e criam looks incríveis. Hoje eu vou mostrar para vocês 6 modelinhos aqui de calças que estão lá na Fame Shop. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre as modelagens, os tecidos e como elas se comportam, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui para vocês nossa primeira imagem. Aqui. Essa, uma calça alfaiataria verde água. A calça, quando tem o termo alfaiataria, ela já denota um pouco mais de formalidade para a calça. Então, o corte é mais formal. Normalmente, ela é feita em tecido plano. Tecido plano, Stephanie, o que é isso? Tecido plano normalmente são aqueles tecidos que não esticam. Então, quando você puxa eles não esticam, certo? Basicamente é isso. E essas calças, por elas terem um grau maior de formalidade, elas podem ser jogadas, para aqueles looks. Sabe quando a pessoa pergunta assim: eu queria ter um look mais arrumadinho, mas que eu usasse no dia a dia, mas que ele ficasse mais arrumadinho, que eu não tivesse que, sei lá, ou só usar jeans, ou usar calça legging, coisas assim. Então você pode, por exemplo, apostar numa calça como essa daqui que a gente tá vendo, que é uma calça alfaiataria. Então, normalmente ela tem esses bolsinhos faca, que são esses bolsinhos na diagonal, ou são sem bolsos também. Normalmente elas podem vir a ter cós com lugar de passante, com passante, para pôr cinto. Essa daqui, no caso, já tem o cinto, inclusive da mesma cor da calça, que é interessante também. E se o cinto for der para tirar, você pode pôr um outro cinto no lugar e fazer mais combinações ainda. E aí, com relação ao look arrumadinho que eu tava falando, você pode misturar, então, essa calça de mais alfaiataria com peças com graus menores de formalidade. Então, peças mais casuais. Por exemplo, t-shirts, camisetinhas de malha normais que você pode amarrar e deixar um nozinho de lado. Você pode colocar blusinhas como essas que são cropped, que são essas blusinhas mais curtas. Você pode colocar um tênis ao invés de um sapato um pouco mais formal, ou uma sapatilha, ou algum desses slipper, mocassim, mule. Ao invés disso, colocar um sapato mais casual como um tênis.
E tênis a gente também tem vários tipos de tênis, né? Tem os tênis mais esportivos, como esse que ela tá usando na foto, e tem os menos esportivos também. E aqui no caso ela também fez o quê? O truquezinho ali de dobrar a barra da calça, que isso também deixa a informação mais casual do look. Então essa é uma proposta boa e interessante. Além disso, tem a cor. As calças alfaiataria, quando a gente pensa numa alfaiataria, a gente vai pensar em cores mais neutras. Então um cinza, um preto, um nude, de repente até um marrom. Mas essas cores coloridas, né? Então, como um verde água, um laranja, um vermelho, elas também dão uma acendida e dão um toque de criatividade a mais e despojamento a mais. Tiram um pouquinho também da formalidade da peça, o que é interessante também. Além disso, ela tem uma modelagem reta, que significa, se vocês olharem, ela tem uma linha reta do cos e segue na mesma proporção até a barra que está dobrada. Então, ela nem aumenta, nem fica mais justa ali na parte da panturrilha, nada. Ela vai mais retinha, certo? Então, isso é interessante para, por exemplo, se a pessoa tem um quadril mais largo e ela se incomoda com isso, se ela usar, por exemplo, uma calça skinny, que é aquela que ajusta bastante na panturrilha, vai evidenciar o quadril dela. Então, se por outro lado ela quer evidenciar o quadril, ela já pode apostar na skinny e a reta vai ficar, mediana vai ficar um neutro ali, nem vai para um lado nem para o outro. Certo? Agora a gente vai ver esse outro modelo aqui. Uma calça de couro legítimo, ou seja, é um couro real. O couro a gente nem chama ele, na verdade, de tecido, a gente costuma chamar ele de superfície têxtil porque, na verdade, ele é uma pele, né? Ele é um produto animal, ele vem do couro, né? O couro retirado do animal e tratado ali. Então, ele é uma pele que foi tratada, foi muitas vezes tingida e tudo mais. Então, ela não é bem em si um tecido que foi tramado, né? Com diversos fios. O couro, ele naturalmente traz sensualidade para o look, para quem o veste. Ele, por conta desse brilho, as peças têm, normalmente, elas costumam ser feitas em peças mais justas, então elas, né, acabam se ajustando mais ao corpo, marcando mais o corpo. Então, isso tudo traz essas mensagens de sensualidade. No caso dessa outra, que também é uma calça de couro, porém ela tem outros atributos. No caso, ela continua tendo a questão da sensualidade por ser couro, pelo brilho e tudo mais. Porém, dois motivos. A cor, que é uma cor mais, né, diferente do que a gente está acostumado a ver, do couro preto, do couro marrom, do couro um pouco mais, do marrom mais escuro, marrom mais claro. Ela vai para um tom uva ali, então isso já cria uma diferenciação na peça. Então, pessoas mais despojadas, mais criativas, vão gostar de uma cor diferente para o couro. E, além disso, o detalhe no cos. Ela não é como essa daqui. Deixa eu voltar aqui. Tá vendo que essa daqui é como se fosse indo pro alfaiataria que a gente tava conversando antes. Então, ela tem o passante, ela tem o cinto e tal. Aqui, ela já tem como se fosse um modelinho de peça de moletom, vai. Então, ela tem o cadarcinho para dar um nó no cos. Então, isso já deixa a peça menos formal, mais despojada, mais casual e traz a criatividade ali com a cor diferenciada. Aqui, esse outro modelo, ainda visualmente, ele tem o mesmo efeito desses outros dois que eu mostrei, por ser couro, mas ele não é um couro
legítimo, né, que a gente chama. Ele é um couro sintético, então, na verdade, ele é uma imitação do couro, certo? Inclusive por isso que o valor dele é menor, né? E aí ele visualmente é igual, então tem as mesmas características de sensualidade por conta de um brilho, do toque dele. Aí nesse caso específico dessa calça, ela é bem casual por conta do cos também ter amarração no cos e do punho na panturrilha, né, perto do tornozelo. Então ela fica com uma carinha bem daquelas calças de moletom, e só que em outro tecido. Então é legal porque ela dá essa mesclada. Então pro casual é interessante, porque não fica tipo com aquela cara, estou saindo de moletom, não. Mas é uma calça bem casual com uma pegada de couro, e isso é bem interessante. E com relação à modelagem, por ela ter esse estrangulamento, né, esse punho no perto do tornozelo, ela afunila. Então ela tá assim e ela vai afunilando. Esse afunilamento, de novo, quadril. Se a pessoa tiver algum tipo de incômodo com o seu quadril e não quiser evidenciá-lo, essa não seria a melhor modelagem de escolha, por conta de como vai afunilar aqui embaixo, a parte maior vai ser em cima, e em cima é onde está o quadril. Então, o olhar vai todo para essa parte, entende? E aí não vai funcionar como a pessoa gostaria. As pessoas e ela mesma vai ficar olhando exatamente para aquela parte. Além disso, a gente tem uma linha de costura, né? Uma central aqui na perna, que ela vem da modelagem de alfaiataria. Essa costura normalmente tem em peças clássicas de alfaiataria. E ela, para quem se interessa e gosta de alongar a silhueta, ela é muito interessante. Em qualquer tipo de calça que tiver essa linha central, essa costura central, é mais uma linha reta que vai fazer com que o olhar vá de baixo para cima, de cima para baixo, alongando, em vez de você olhar na horizontal, que aumenta dia assim, vai aumentar dia assim, certo? Então, isso ajuda bastante. Próxima. Aqui. Uma calça flare, que a gente chama, né? Então, calça flare é a antiga, da década de 70, boca de sino. É uma adaptação, né? Ela tem bocas maiores, bocas menores, que chamamos de boot cut. Então, tem algumas variações dessa flare. Essa é uma flare porque ela é bem aberta. Ela abre a partir do joelho para baixo até a barra, é quando ela começa a abertura dela. Essas calças flares, elas denotam também mais formalidade para a produção que você está fazendo. Elas vêm para um estilo mais clássico, mais elegante. Você pode fazer a mesma brincadeira que eu falei anteriormente com camisetas, né, com top cropped, para quebrar um pouco essa formalidade, se for o intuito. Se não, você pode colocar uma camisa, por exemplo, igual a essa que a modelo tá na foto. E então a modelagem de barra ampla, ela para o quadril novamente também tem essa questão de, só que dessa vez ela equilibra, porque como ela, vamos supor, a pessoa tem um quadril mais largo, e aí ela põe essa calça que a barra embaixo é maior. Então, quando a pessoa olha, ela faz uma linha reta aqui e equilibra o quadril com a barra mais ampla, né? E o mesmo acontece com ombros. Então, por exemplo, se a pessoa tem ombros largos, ela pode usar esse tipo de modelagem flare, que também vai equilibrar em cima e embaixo, vai fazer essa linha reta equilibrando, certo? Aí temos essa... outra coisa, essa calça também acaba modelando mais o corpo, né? Porque ela normalmente é mais justa na parte ali quadril, coxas, e depois ela abre.
Então ela tem apesar de ser formal, nem todo formal, o formal também pode ser sensual, né? Pode ter um quê ali de feminilidade mais aguçada. Ela também alonga a silhueta, também tem esse poder de alongar a silhueta, se esse for o seu interesse. Eu sempre falo se for, porque assim, equilibrar quadril, alongar a silhueta, achatar a silhueta, todos esses truques que existem, é se a pessoa se incomoda com aquilo. Então, assim, não é que tem que fazer isso para alongar, todo mundo não tem que alongar a silhueta, todo mundo não tem que estar com aparência de magro, todo mundo não tem que estar com o quadril equilibrado, não tem nada disso. É você conhecer esses artifícios, conhecer esses truques, para que, se você tiver esse interesse, você já saiba como fazer, certo? E aí, esse tipo de modelagem tem um probleminha, que é com relação ao sapato. Por quê? Ele não pode, idealmente, essa calça tem que cobrir ali o sapato. Ela não pode ficar muito curta, sabe? E nem comprida arrastando no chão. E aí, para isso, você não pode um dia eu vou usar um sapato baixo, um mule, um tênis que não tenha altura, nada, e no outro dia eu vou usar um saltão. Não, você vai ter que escolher um tipo de sapato e uma altura de salto que você vai usar com aquela peça e só usar aquele tipo. E aí, se você quiser usar só com sapato baixo, você pega essa peça e pede para uma costureira fazer uma barra e tal, e aí você usa, e quando for usar o salto mais alto, você usa outra peça. Esse é o inconveniente dessa peça, ok? A próxima, essa daqui. Imagem, olha. Uma calça pantalona. A pantalona, diferente da flare, ela é ampla de cima, lá do cós até a barra, inteira ampla, certo? Esse é o tipo de modelagem dessa calça pantalona. Ela também normalmente é feita, é produzida, confeccionada em tecido plano. De novo, tecido plano é aquele tecido que não estica, que normalmente não tem maleabilidade, certo? Ela também é uma calça mais elegante, que traz mais formalidade. De novo, você pode sempre fazer essa brincadeira de misturar peças mais formais com peças mais informais para fazer uma produção mais divertida e com mais interessância. Ou você pode levar ela toda pro formal também, certo? Ela, da mesma forma que a calça flare, tem esse probleminha do sapato, da questão do sapato. Então, você tem que escolher ali que tipo de sapato que você vai usar com ela. E dependendo do sapato, aí você escolhe, essa calça eu vou fazer barra, essa daqui não, essa é pra salto, essa é pra sapato baixo, certo? Deixa eu ver o que eu não falei também. Certo. Essa calça também tem o mesmo efeito da flare, de equilibrar quadril, né, com o restante do corpo. Então, por exemplo, se a pessoa tem um quadril mais largo e ela quer equilibrar, não quer que aquela parte do corpo chame atenção total, ela usa uma calça que vai, né, ficar mais reta ali e vai equilibrar, certo? Então, essa linha contínua também, né, que a modelagem da pantalona produz, ela também tem o poder de alongar, de não achatar e de não aumentar horizontalmente, tá? Então, de conteúdo hoje é isso.